A gente tá live! Bem-vindos a todos a uma nova história de mudança. Essa mês o Access Consciousness tem estado entrevistando pessoas incríveis que foram do problema para a possibilidade, tudo através das ferramentas de Access Consciousness e por serem as ferramentas das barras de Access. Hoje eu tenho uma pessoa incrível comigo, o nome dela é Vitória e ela vive no Brasil. E eu tenho o prazer de trabalhar de perto com a Vitória. Eu não tinha qualquer ideia do que ela tinha passado na vida dela antes de encontrar as barras, porque a pessoa em que eu encontrei era feliz e alegre e cheia de possibilidades. Então, descobrir isso, saber isso, o que ela passou mais cedo na vida, então, na verdade, foi um grande uau, porque eu não percebo a ressonância de alguém que antes lidava com e lutava com outras coisas que a gente, quando a gente trabalha juntas. Então, é outra, um hey para as ferramentas de mudança. Então, Vitória, oi! Oi, como você tá? Eu sou incrível. E também, obrigada por dizer isso, porque desde ontem eu tenho estado percebendo a energia dessa conversa. Eu tava tipo, uau, é tão incrível voltar e me lembrar onde eu estava e como hoje parece ser de onde estou agora e o que as ferramentas podem criar. Então é simplesmente incrível e obrigada por mostrar isso. Você não tem de quê? Bem louco, não? As coisas que você acha que não são possíveis mudar, na verdade, que são, gente. Então, vamos dizer para os nossos amigos assistindo. Oi a todos! Você pode nos levar de volta? Você pode dizer como foi crescer enquanto Vitória? Sim, claro. Bem, eu sinto que eu tenho quase como se minha vida fosse separada em duas partes, porque quando eu era bem nova e estava crescendo, até 4 ou 5, eu era um ser super forte e feliz e tenho imagens de mim usando fato da super mulher, ser super forte enquanto pessoa. E aí, quando eu tinha 4, minha mãe descobriu que tinha câncer. E minha vida começou a mudar muito, porque teve um momento em que. E sim, e dizendo isso, mas estou mentindo, porque minha vida foi bem diferente desde o início, porque minha mãe e meu pai nunca estavam juntos em um relacionamento. Então, isso foi algo também que aqui em nossa cultura é esperado estar em um relacionamento e seus pais é suposto estarem casados e tudo mais, e eles não eram. E tinha isso no meu mundo. Então, eu fui criada com pessoas bem diferentes. Eu tinha minha mãe, a família da minha mãe, a família do meu pai, e estava vivendo em cidades diferentes, então estava sempre indo de um lado para o outro, para pessoas diferentes, das pessoas diferentes, com realidades financeiras diferentes, era algo interessante para mim também, porque eu até estava falando com um amigo no outro dia, eu me lembro de e minha família do lado do meu pai, eles não tinham muito dinheiro, mas o relacionamento deles era mais próximo. Eles tinham mais proximidade e tudo mais. E eu depois voltei aqui, e na cidade que minha mãe vive, era diferente. De qualquer das maneiras, quando eu tinha 6, minha mãe morreu e tudo mudou. Oh, meu Deus. E eu tenho pessoas na minha vida em que eu, na verdade, mudei. Eu me tornei outra pessoa. E eu sei que no Access a gente tem outras ferramentas que nos permitem dizer, talvez você mudou e tudo mais. Mas posso fazer uma pergunta para você? Como a família que você se lembra ao ser, como a família lidou com dar para você essa informação e proteger de tudo? Ou você pode dar um pouquinho dessa informação? Eu vou, julgar muitas pessoas se eu dizer horrivelmente. Bem, porque as pessoas querem tratar você como uma criança, então nunca são honestas comigo. E eu sabia que ela ia morrer. De alguma maneira eu sabia que ela estava escolhendo isso, mas não estavam me dizendo. Eles estavam sempre
E eu entendo que as pessoas vão tentando ajudar e esperar algo mudar. E você não pode, tipo, na verdade você pode, mas sim, às vezes as coisas podem mudar, mas nunca me disseram. E eu me lembro no dia em que ela morreu, eu estava na casa do meu pai, em outra cidade, e ele me disse que passou a noite acordado porque não sabia como me dizer e teve que acordar sua filha de 6 anos para dizer que a mãe dela morreu. Então, a coisa que eu me lembro foi que no carro, quando a gente estava dirigindo para chegar na cidade, eu estava. Eu não queria chorar, eu estava segurando. Eu já sabia, eu me comecei sentindo que eu precisava mostrar que eu era forte e eu conseguia lidar com as coisas. E as pessoas, eu não sei se entenderam que é uma idade tão nova, você pode estar consciente de tanto. Eles não pensam que quando você é tão pequeno, você pode já perceber quantas pessoas estão reagindo a você, como percebem você e como estão julgando você, porque estavam se sentindo tanta pena de mim. E eu percebia isso e não era bondoso. Quando eu fiquei consciente de o quanto era projetado para mim, que eu era uma vítima dos meus professores e de todo mundo na minha família, eu consegui perceber quanto eu comprei isso com uma realidade tipo, ok, então agora eu sou uma vítima porque minha mãe morreu e eu tenho que destruir minha vida ou tudo que tem que ir embora. Eu estou rindo, mas não foi assim tão fácil. Eu estou rindo porque agora eu consigo ver como as escolhas que todo mundo estava fazendo e as expectativas que as pessoas tinham. E a gente pode adicionar outra coisa para todo mundo que está ouvindo diz, eu tive alguém morrendo e eu protegi as pessoas mais novas também. Você faz seu melhor com as ferramentas que você tem. Eu acho que é o que a Vitória, a família da Vitória estava fazendo. E tem outras possibilidades de reconhecer crianças mais novas, empoderar que elas saberem que sabem e ter essas conversas com seres em pequenos corpos e as ferramentas de Access dão a consciência do que você pode escolher. Então, eu só quero garantir que todo mundo vai para o programa, oh, meu Deus, eu fiz errado. Não, não, não tá errado, você tá fazendo o seu melhor. E existem outras possibilidades aí que você pode perceber o futuro que você está criando quando você faz isso, e você pode convidar outra possibilidade. Então, quando a Vitória ri agora, mas do espaço de, oh meu Deus, eu comprei tanto disso como real e verdadeiro, e construiu uma vida nisso, você construiu o fundamento as fundações da sua vida baseado nisso, e eu tenho que ser vítima e não fazer relacionamento e seguir em frente e criar o futuro e tudo o que eu posso escolher. Então, você pode me dizer mais sobre isso? Com as suas fundações, o que você começou a construir a partir daí como sua realidade? Hein? Eu senti tão separada porque eu acho que comecei a quase desenvolver uma personalidade desse lugar de ser uma vítima. Então, eu não poderia confiar em mim mais. Bem, isso é uma boa pergunta. Obrigada por fazer isso. Agora, quando eu me vejo indo para a escola e ser a criança estranha, porque aí tudo mudou. 2 anos após minha mãe morrer, eu mudei para viver com meu pai. E aí eu tava tão só, eu tava realmente só. E aqui eu tinha todo mundo da minha família, meus tios e minha avó. E quando fui viver com ele, era simplesmente nós dois. Eu estava o tempo todo fora porque estava trabalhando e era só eu. E algumas vezes a gente tinha uma empregada que fazia a limpeza, mas fazia toda a faxina da coisa. Mas eu tava sempre sozinha. E você vai para uma nova escola e eu tenho uma criança que perdeu a mãe. Você tá tipo a menina estranha que perdeu a mãe. E eu era tão estranha. Eu não sei. Tô respondendo a você, não sei. Sim, então. Eu acho que eu tenho desse lugar é que eu comecei a me julgar muito. Eu me lembro de com 8 anos foi a primeira vez que eu tive uma má nota na escola e eu me senti tão triste e culpada e quando eu vi o valor lá eu tava e tinha esse sentimento era o sentimento que começou a crescer e a crescer a crescer de estar errada e me senti que não era capaz de alcançar alguma coisa com tudo que vem para mim. Eu não era capaz de criar alguma coisa.
Então parece tão subjetivo quando eu digo isso. Você sabe o que tá aparecendo? A primeira parte que você falou da história é que você sabia que a mãe ia morrer e ninguém reconheceu seu saber, então você teve que começar a duvidar o seu saber e aconteceu, e você aí começou a duvidar seu saber, e a gente, enquanto crianças, vai fingir que não sabe, que não estão conscientes e cresce duvidando do seu saber, e sempre tem que medir e julgar eles próprios e saber para saber onde estão. Então, tipo, 6 que você sabia e que foi dito que você realmente não sabia o que estava acontecendo. Não, a coisa que você está dizendo e está dizendo agora corresponde à energia de me sentir separada, que começou a crescer. Eu estava sempre me sentindo separada e você se sente separada de você porque eu me senti separada de mim, eu não conseguia me perceber mais. Porque você tem que se perceber baseado no julgamento de outras pessoas, expectativas de você. Então, se não corresponde, onde está você, quem é você, onde você vai encontrar você? Você pode me levar um pouquinho à adolescência. Você provavelmente tem um relacionamento um pouquinho, você tá indo pela escola e olhando para o seu futuro, como tudo isso se pareceu. Ou isso foi interessante. Então, a coisa é, quando eu tinha 11, eu comecei a me cortar. E quando eu tinha 13, eu acho, meu pai descobriu, porque viu que tinha os cortes. E aí eu comecei me levaram para um psiquiatra, eu tive que começar a tomar antidepressivos. E era tão estranho. Quando eu me lembro, como você diz? Na sessão, a consulta, sim. A consulta, obrigada. Ela era tão preparada para me dar os antidepressivos, ela não tinha espaço, era tipo, sim, você tá deprimida, então você precisa tomar isso. E eu tinha 13, eu disse, ok, não tem julgamento dela, eu entendo. Mas aí eu comecei ao mesmo tempo, eu estava já começando a ter sentimentos por algumas pessoas na minha vida. E eu acho que nessa idade, quando eu tinha 11, quando eu disse antes, comecei me curtando, eu estava apaixonada por esse cara e a gente nem se beijou nem nada. Mas eu me lembro que ele me disse que não queria estar comigo porque eu não queria beijar ele. Eu tava tipo, tão desconfortável porque eu não tô preparada para isso. Eu tava tipo, não, agora eu sou apaixonada por outra menina e ela não é nada parecida com você. Eu me lembro, eu tava tipo, mas eu tava tipo, E novamente criou uma separação porque eu comecei a criar então eu preciso ser outra pessoa. Então eu preciso mudar a maneira como eu visto, porque ela está. Isso é tão engraçado. E as pessoas estão tipo, ela é tão legal porque tem brinco no. Tem os piercings e tudo mais, mas tá ok. E essa foi a coisa, essa foi o momento e a idade em que eu comecei a novamente sentir que estava errada e separada e comecei a criar relacionamentos a partir desse lugar. E minha vida amorosa era tão confusa quando eu tinha 15 anos e 16 anos. E aí, ao mesmo tempo, eu sei que isso não tem qualquer sentido. Ok, não, totalmente tá, querida. E ao mesmo tempo, eu estava já começando a desenvolver interesse em meninas. E meu pai era muito homofóbico e estava percebendo isso sendo criado no meu mundo. Então, isso foi estranho, porque eu estava me dizendo, quando começou a perceber, ele me disse que havia algo não natural, tinha algo que ele usou uma palavra que eu não sei se vou saber como dizer, mas é quase como se você fosse uma pessoa estranha, você não pode, não é natural, você não pode ser assim, não é aceitável no mundo. E novamente, mais separação e mais duvidar de mim e eu tô errada, tô sempre errada, tudo que eu tô escolhendo tá errado, tô sendo errado. E aí, isso começou a criar os pensamentos intensos de suicídio, porque eu tava sempre vendo o mundo como um lugar melhor sem mim, porque tudo que eu tava sendo tava errado, tudo que eu tava fazendo tava errado, eu tava errado só por existir, tipo, porque eu estava aqui, eu não deveria estar aqui. Isso é leve, só dizendo. Não, mas o que é engraçado é que a gente pode ter essa conversa
na leveza, porque tanto mudou e a gente não tem que julgar nada disso. Então, o que eu tenho visto é as pessoas vão ah, eh, vão escapar ou vão fugir da conversa suicídia porque é a pior coisa, como se fosse a pior coisa, mas porque isso é tanto um julgamento, um estigma que você tem nessa conversa, e essas ferramentas de access em que você consegue sair desse lugar em que todas as coisas sólidas e reais, o bom, o mal, o certo, o errado, e que permite, na verdade, começar a mudar para você ter conversas que são, tipo, parece pesadas nessa realidade e ter um espaço ao redor delas para que a gente possa compartilhar com as pessoas que podem falar sobre essas coisas. Então, eu amo o que você está sendo agora e estou tão grata por estar falando sobre isso. Então, então a gente tem tudo isso, tudo está se mostrando. Você sai da escola, você olha para seu futuro e deixa eu reconhecer aqui, adiciona um pin aqui, você não desistiu ainda, você ainda está aqui, você ainda está indo. E eu entendo que você se sente separado de você está se julgando nesse momento, você não sabe se você merece estar aqui ou deveria estar aqui, mas você ainda está olhando para o que você gostaria de criar como sua vida. Então, todo mundo que está ouvindo isso, você ainda está aqui. Então, vamos reconhecer isso, que cada vez que você se levanta e você está escolhendo estar aqui, e se algo mais fosse possível, se você continuasse a escolher viver. Então, Vitória continua a escolher viver e me leva para os seus 20. O 20 você tá olhando pro quê? Oh, meu Deus. Sim, bem melhor. Sim, um pouquinho, não tanto assim, mas um pouquinho melhor. Então, só uma coisa antes de. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas a coisa que você disse das pessoas, elas vão para esse lugar de julgamento errado e pensamento suicida, e essa é a coisa, quando você está se sentindo dessa maneira, como eu tinha nos 13, 14, 15, eu não tinha ninguém na minha família que pudesse, na verdade, receber isso de mim. Mesmo quando meu pai descobriu que eu estava me cortando e que ele me fez sentir pior, porque me fez mudar para uma cidade diferente e viver com meu tio. Eu entendo que estava fazendo o melhor que podia, porque não sabia como lidar com as coisas. Mas se você for para esse lugar de, oh, ok, você é considerada suicida, o que eu posso ser para você, o que eu posso receber de você, o que quer que seja. Então, obrigada por apontar isso. Então, quando eu estava quando eu tinha 18, eu queria escolher a universidade, eu pensava que ia trabalhar como artista. Eu queria trabalhar com filmes e queria escrever guiões e tudo mais. Mas, novamente, a vida parecia ser difícil dessa perspectiva, e quando eu tinha 19, eu não estava no relacionamento com um cara, e a gente foi para um lugar lindo aqui no Brasil, e foi tipo uma lua cheia, a gente foi tirar algumas fotos desse. Era um lugar lindo, você conseguia ver o oceano e o fundo. E lá, quando eu tava olhando para o oceano e tava percebendo isso, eu não sei o que foi, mas algo mudou para mim e eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que me permitiria ser alguma coisa para as pessoas, tipo, porque ao mesmo tempo, com tudo isso que estava acontecendo na minha vida, quando eu não, quando eu estava na escola, eu era sempre a pessoa que eu me lembro, as pessoas virem para mim, me perguntarem por coisas e ser vulnerável comigo quando não poderiam ser para mais ninguém. Eu estava sempre atraindo pessoas que tinham muitas coisas acontecendo na vida delas e problemas com drogas e problemas com sua família. E eu poderia sempre ser alguma coisa que me dissesse, que permitia ser mais, eles serem mais deles. Então, nesse momento eu fiz uma escolha. Eu vou escolher algo que me permite ser ah, mais ajudar mais as pessoas, só porque. E eu acho que não estava fazendo terapia nesse momento e a minha terapeuta queria que eu me tornasse uma psicóloga. E eu tentei. Eu fui por 1 ano e meio de universidade estudando psicologia. Chorei pelos últimos 3 meses, indo todo dia para esse lugar e sentindo novamente tão separada e tão, oh meu Deus, o que é isso? Porque eu conseguia perceber tanta incongruência e o que estavam sendo, o que estavam dizendo, e toda a carga, e todos os certos, errados e diagnósticos. E uau, ok? Escolha novamente. Eu queria incluir o corpo, eu queria. Eu sempre
estava tão interessada em corpos e tinha algo no meu mundo sobre o que eu posso criar com corpos, o que eu posso ir além da conversa ou estar em um lugar que era tão separado, que foi o que eu senti com os psicólogos. E aí eu descobri esse curso de massagem, de terapeuta de massagem, que abriu meu mundo e foi incrível, eu amei, era tão pragmático e a gente não tinha que ir para todas as partes teóricas, a gente tinha, mas não tanto, era mais tipo as mãos nos corpos e tudo mais. E quando eu estava terminando o curso de massagem, eu, 1 ou 2 meses antes de terminar, alguém me falou sobre as barras. E uma prima, ela sabia que ela conhecia alguém que estava facilitando sessões, e ela estava tipo, ela pensou que eu iria gostar disso. A única coisa energética que eu fiz nesse momento era tipo Reiki. E eu curti, eu tive algumas experiências incríveis com o Reiki, mas era tipo trabalhar mais com as massagens. E um dia eu tava na minha classe de yoga, antes da classe de yoga começar, e uma das minhas amigas lá disse: "Ah, eu fui para uma sessão de barras e eu amei tudo isso, foi incrível." E eu disse: "Ah, eu tô procurando por isso, você pode me dar o nome da pessoa que foi, como foi?" E ela fez isso e eu marquei uma sessão e foi tudo isso e foi incrível. Eu me lembro durante a sessão tudo que eu senti no meu corpo era incrível. E quando eu fui embora, você sabe quando vai essa coisa, você vai para saltar quando é criança? Quando você deixa e você não sente o chão porque os seus pés são tão. Parece que você tá saltando, tá nas nuvens. Eu senti da mesma maneira. Quando eu saí da sessão, eu tava tipo, "Oh, uau, eu tô tão leve, eu nem consigo sentir o chão, parece que tudo tá diferente. Eu quero aprender isso." E a coisa para mim sobre as barras é que, mais do que receber sessões, eu realmente amava oferecer, dar a elas, fazer sessões. Foi o que mudou mais, porque eu tinha ponto de vista que contribuir para uma pessoa eu tinha que ser, me sentir incrível, estar quase numa, tá na leveza e aí contribuir para alguém. E quando começou a mudar, nesse momento eu estava num relacionamento super abusivo e estava lutando contra a toda hora e estava gritando para mim. E eu estava acontecendo algumas coisas na vida dele e a gente estava discutindo na casa e eu para uma sessão de barras no meu escritório, eu estava escolhendo ir porque eu para mim disse, deixa eu cancelar porque eu não tô me sentindo bem, estou me sentindo horrível porque meu namorado tá lutando contra mim, então eu escolhi ir. E cada vez que eu escolhi ir, a sessão começou e eu tava dando a sessão, eu comecei a me sentir melhor e a pessoa também. E aí foi incrível para mim, porque eu, na verdade, poderia ver a mudança acontecer. Antes disso, eu estava sempre me sentindo tão falta de poder na minha vida, não era capaz de mudar nada ou criar mudança no mundo. E isso foi a coisa também, quando a gente começa a sentir essa falta de poder, quando você tá no espaço de eu não posso fazer nada para mudar o mundo, eu não posso ser nada que na verdade vai mudar o mundo porque eu sou somente uma pessoa, isso já é uma mentira, porque você, enquanto uma pessoa, você já tá mudando pessoas ao seu redor, você já tá criando coisas, esse efeito de que vai afetar mais gente ao seu redor. E se você quer mudar o mundo e percebe isso como uma possibilidade, você não vai estar sozinho, você pode estar no início, mas você vai encontrar pessoas incríveis que são tão lindas e criam algo tão diferente com você que permite você ver mais disso aparecer. Então, de qualquer das maneiras, eu tô falando muito. Não, você tá indo super bem. Então, após você incorporar as barras na sua vida, onde esses sentimentos de dúvida e suicídio, isso começou a mudar pra você? Eles sumiram ou nunca apareceram mais? Não, nunca apareceram, não sumiram. Ainda aparecem, mas não tem carga mais. Antes era como se num túnel negro e não tinha outra possibilidade. E agora é simplesmente algo que tá aí. Ok, eu posso me suicidar, posso comer um sorvete, eu posso, você sabe, eu posso sair para uma caminhada, falar com árvores.
É tipo, o que eu quiser escolher, porque a coisa pra mim hoje com suicídio é que é a única coisa que vai mudar é que você não vai ter um corpo mais. É a única coisa que vai mudar, você não vai ter um corpo mais. Então, se você está experienciando coisas que não estão relacionadas com o seu corpo, não sei se vai ajudar tanto assim cometer suicídio. E seu corpo, na verdade, é algo. É tipo. A gente tá falando sobre suicídio. Eu só vi isso pela primeira vez de uma maneira totalmente diferente. Eu tô tendo problemas com minha canalização, então eu matei meu gato. Sim, é isso. Então, você não vai mudar. É tipo. Você teve que mudar a coisa que tá criando o que tá acontecendo. Você é a pessoa que tá criando o que quer que seja que tá fazendo se sentir tão horrível. Sim, mas isso é difícil para alguém que tá numa depressão tão grande nessa realidade. Ei, tem algo de errado com você? Aqui estão as drogas? Não. Ah, você tá super consciente? Posso fazer uma pergunta para você? Então, aí se ouvem você dizer, você tá criando tudo que tá na sua realidade? Então, tipo, que você. Eu não posso dizer a palavra, mas é uma dessas coisas. Ok, certo? Porque eu entendo, porque eu teve nesses lugares também, tipo, não me diz que tô criando isso. Mas aqui tá a coisa que a gente entende com as ferramentas de Access, e que se você puder reconhecer que você é o criador da sua realidade, o que aparece na sua vida, você pode mudar qualquer coisa. Se você der as chaves para alguém e eles podem dirigir, então você pode culpar que sua mãe morreu, você pode culpar seu pai e pode culpar essa realidade, os médicos que projetaram para você e os professores que trataram você como vítima. Isso é um saco. Então reclamar, se apropriar e reconhecer que você está criando as coisas que estão ao seu redor, não é para fazer você de errado, é para empoderar você, para que você pode mudar isso também. Então, quero extrapolar um pouquinho nisso pelo que você disse. E obrigada. Sim. Então, o que o futuro se parece para você agora que suicídio é somente uma escolha e você pode comer sorvete? Eu quero uma t-shirt ou algo assim. É tipo, isso não vai ser recebido isso. Não, não, não põe isso numa t-shirt. Tipo, não. O que é possível agora, a Vitória? Tanto. E eu tava pensando sobre isso hoje, porque eu acho que uma das coisas que o Access mudou mais pra mim é que eu não poderia perceber um futuro, eu nunca poderia perceber um futuro, mesmo quando o Dan fez essa pergunta em uma classe, foi a primeira vez que eu consegui perceber isso como, na verdade, uma pergunta, o que você percebe como futuro? Porque as pessoas esperam que você responda alguma coisa específica. Você vai estar casado e você vai ter um número definido de filhos, ou você vai ter um montante de dinheiro na sua conta bancária. E agora o que eu percebo como futuro, eu nem consigo descrever, porque eu posso perceber tanta alegria e eu consigo perceber facilidade e meu corpo relaxa e parece tipo meio etérico, mas ao mesmo tempo, essa é a coisa. Quando você diz isso sobre não de um lugar de julgar você ou se sentir culpado ou perceber que você está criando as pessoas e as situações na sua vida e na verdade para empoderar você, a coisa para mim é que a gente precisa olhar mais se não é leve para você, não é verdade para você. Então, quando você olha dessa perspectiva de, oh, minha mãe morreu e blá blá blá, isso não é leve, tipo, não é leve se sentir uma merda porque as coisas aconteceram para você ou a você. Ok. O que eu sei quando eu escolhi isso, e eu não sei o que eu vou dizer, mas uma das coisas que a minha tia me dizia antes é quando eu tinha 3 anos, eu, eu normalmente fazia a minha própria mala para viajar e ela disse, você é tão independente, era tipo, você sabia que a sua mãe ia morrer? Então, e ela nem estava doente nesse momento, mas o que eu entendi disso agora é quando eu tô falando com as pessoas e compartilho a história deles comigo, o que você sabe quando você escolheu esses pais, o que você sabia quando você escolheu um pai que abandonou você, ou uma irmã, um irmão que não era bondoso para você, ou um professor,
alguém com quem você cresceu, que você sabia quando você escolheu isso, que você sabia sobre você, que você pode agora reconhecer e criar com isso. Porque essa é a coisa, a gente pode criar tantas coisas lindas pra gente também. Não tô respondendo a pergunta sobre o futuro. Não, você tá. O que você. É como você disse, você tá nesse túnel negro, você nem consegue perceber o futuro, e por isso é que eu continuo olhando pro suicídio. Parece uma opção viável se você não consegue perceber amanhã, certo? E isso também é tipo um sintoma desse nível de depressão. Eu não sei se vou estar aqui na próxima semana, então não me perguntou o que eu vou fazer pro almoço. E ainda assim, quando você começa a tirar isso tudo do seu mundo e com o presente das barras, que, que trabalha nas nossas ondas magnéticas no cérebro que fecham tudo isso, e começa a criar esse espaço e que pode começar a fazer essas escolhas que você cria como sua vida e como seu futuro. Super legal, eu amo isso, na verdade. Então você pode me falar sobre sua primeira classe de Access? Porque você me disse a minha classe de barras quando você foi para a amostra com o Dane, sim, os sussurros do corpo. Eu vou chorar. É permitido. Ah, eu não quero chorar, eu quero contar a história, foi tão lindo. Ok. Eu tava me sentindo tão zangada quando eu escolhi essa classe. E antes disso, o que eu escolhi, eu tava pensando eu queria dizer isso aqui, mas o que eu escolhi após as barras foi todo dia eu assisti os vídeos da Tour da Consciência. Eu amo quando você diz isso, porque essa foi a coisa que eu escolhi. Todos os dias eu via 2 ou 3 deles, todos os dias. Porque eu não conseguia falar com as pessoas na minha vida. Eles eram tão interessantes. Você sabe quanto eu amo pessoas. Então, e eu poderia perceber que tinha algo no Dan que criou mais para mim. E E eu estava tão frustrada com as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil e com a nossa situação política. Eu estava frustrada com a minha família. Eu não conseguia. Eu tinha terminado com esse namorado que eu estava. A coisa sobre as barras. Após um dia ou dois, você pode terminar relacionamentos com todo mundo nessa vida. Isso pode ser incrível ou não. Não, vai ser incrível. Pode ser incrível, vai ser incrível. Ahn, algumas semanas antes do final do ano, e eu vi essa classe, eu escolhi 2 dias antes, porque eu queria ver o que estava aí, e eu estava preparada para estar frustrada novamente, porque eu estava ah, me sentindo frustrada com todo mundo na minha vida, até mesmo meu professor de yoga. Você sabe quando você vê a incongruência nas pessoas e você tá tipo, você se sente desapontado? Eu tava me sentindo tão desapontado e agora entendo que eu posso ser mais permissão por eles e eu sou, mas eu escolhi ir nessa classe. E eu me lembro quando o Dan entrou na sala, eu consegui perceber que eu relaxei e ver um amigo de longa, longa data. Eu tava tipo, ok, esse é o Dan. E eu tava esperando sentir outra coisa, porque eu tava tipo, eu vou estar super entusiasmada e nervosa, e foi diferente. Eu tava tipo, ok, eu estou aqui. E a classe foi incrível. Você sabe quando você tá perto de alguém que você sabe que você pode simplesmente relaxar porque você sabe que estão aí pra você e que. Oh, obrigada, Julia. E você sabe que você não tem que tomar controle de tudo e não tem que controlar tudo por você, porque tem outra pessoa que tá aí apoiando você. Isso foi ele para mim nessa classe. Eu me lembro que em algum ponto ele disse alguma coisa sobre a situação política no mundo e o que estava acontecendo e porque a gente estava elegendo monstros. E quando eu ouvi ele dizer isso, eu tava tipo chorando.
a minha vida pra fora do meu corpo, eu tava, tipo, finalmente, verdadeiramente relaxando. Eu disse, ok, é isso. O Access não é incongruente, eu posso confiar nessa coisa. Porque eu tava tão esperando que ele fosse algo diferente, tipo, ah, sim, as ferramentas funcionam e tudo mais. Mas ainda pode ser um babaca. Não que ele nunca é um babaca, algumas vezes ele pode ser, não sei, todos têm isso, algumas vezes. Mas ele estava sendo congruente com a energia e era tão bondoso. E, e ele disse tantas coisas lindas nessa classe. Cada vez que eu ouço, eu ainda choro. E eu nem escolho ouvir tanto porque é tão incrível. E era só uma intro, tipo, 3 ou 4 horas, porque você conhece o Dane, é suposto ser 2 horas e vai 3 horas e meia, a gente ainda tá falando. Ok, então isso foi incrível porque após isso eu pude perceber que não estava sozinha mais. Eu consegui perceber que algo além dos meus relacionamentos com as pessoas ao meu redor, eu não tinha que ir para minha avó, meu pai. Não, eu poderia ir para o universo. Eu disse, ok, se eu posso, não posso falar com as pessoas, então o que o universo tem para me mostrar? Então, o que eu posso receber, o que eu posso ser, que o universo pode receber ou ser comigo, ou o que quer que seja, dessa classe, eu continuei a escolher dessa energia que escolhi nesse dia e do que eu poderia perceber nessa noite. Ele nos pediu para fazer algumas coisas e para fazer algumas coisas parece interessante, tipo abraçar pessoas. Oh, gente, vocês pensam tantas coisas sujas. Não, a gente simplesmente se abraçou uns aos outros e foi incrível. E a gente foi nesse, ok, o que você pode perceber como seu futuro. Não, eu acho que ele fez isso. Não, não sei, sim. E o que você consegue perceber isso ser mais próximo e mais próximo de você, o futuro que você está consciente. E isso, na verdade, se tornou algo bem próximo de mim, que eu podia ser essa energia, porque a coisa é, a gente está sempre dizendo, oh, eu posso escolher isso na próxima semana, ou eu posso escolher isso no próximo mês, eu vou assistir Netflix agora. Nada de errado assistir com Netflix, mas você ainda assim pode escolher isso agora. Agora, todo dia quando eu acordo, eu tô tão entusiasmada de criar coisas que estou criando na minha vida, e eu nem quero assistir Netflix, eu percebo, a menos que esteja cansada e queira dormir na TV, assistindo TV, mas a maioria das vezes eu tô tão entusiasmada de fazer as coisas que eu tô escolhendo fazer que eu nem preciso nada para. Sabe essas coisas que as pessoas dizem, ah, eu preciso disso para relaxar, ou após uma longa semana de trabalho eu preciso de algo para. Não, você pode ser feliz a toda hora, e essa coisa que ninguém diz para você é que sempre dizem para você que você tem que aprender aí através das coisas difíceis na vida, é tipo, é, uma das perguntas favoritas na classe de Sendo Você, a gente usa muito e se você puder acordar todo dia por um tempo com entusiasmo por estar vivo, e é onde a gente chega com as ferramentas e as barras, e eu acordo e eu nem sei que se sei odiar minha vida, eu sei que era como a vida Eva, que você tinha o estresse e você tinha as coisas para compreender e você tinha que seguir em frente e planejar para um futuro que você nem sabia que ia acontecer. E agora eu tô requerendo dormir menos nesses dias porque eu acordo, tipo, oh, eu tenho mais 2 horas para dormir. Ou eu posso entrar em modo criação e estar viva. E, e por isso eu estou super grata pelas barras, por Access, por Dane, por Gary. E por eles nunca desistirem, nunca abandonarem nada, pra gente nunca ter que se sentir sozinhos. Eu tô super grata por você e estar com você e criar com você e ter sua energia na minha vida. Estou grata que essas pessoas estão assistindo e no futuro podem receber também você. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer antes da gente ir embora? Suas palavras de sabedoria e ajuda e possibilidade? Hum, eu não sei. Ou sei tanta coisa. Eu acho. Uhum.
Eu acho que eu estava percebendo nesses últimos dias, quando eu estava acessando isso e a conversa que a gente ia ter, eu comecei a pensar sobre eu nunca tô aborrecida mais, estou grata por você, por isso também, porque você me permitiu ver a vida como uma verdadeira aventura. E o que eu quero dizer é, se você está aqui e se você está ouvindo essa conversa e se você está se sentindo que você está errado e você não deveria existir, o que é isso que você verdadeiramente sabe quando você está sozinho e você não vai para as pessoas? Vai para a natureza e vê o que você pode perceber. Como você, quando você está por perto, uma árvore, um animal. Isso pode soar como uma coisa leve, mas não é verdadeiramente. O que é isso que você pode ser com seu corpo e curtir com seu corpo, que permitiria você ter a vida como algo tão divertido e tanta diversão nunca que você nunca mais consideraria a possibilidade de não ser um presente porque você é. E nisso, obrigado, muito obrigada pela vulnerabilidade e o receber que eu tive disso e esse tópico e essa conversa mudou muito para mim e eu tô super grata. Para todos vocês que querem mais informação e podem visitar o site de Access Consciousness, que accessconsciousness.com/you are not alone, e também está no post aqui, e tem outras entrevistas no mês, e estão todas aqui na página. E se você conhece alguém que está lutando com a depressão ou problemas de saúde mental, por favor, marca eles em uma dessas entrevistas e obrigada, Vitória, obrigada, Dane, Gary, todo mundo que cria é verdadeiramente um presente as suas histórias de mudança, assim, e um futuro mais grandioso é possível, onde ninguém tem que estar sozinho. Eu amo você! Eu amo você! Muito obrigada por ser esse ser incrível e tão mágico quanto você.